Gente, vamos lá. Hoje a gente tem pouquinho tempo, mas pelo menos a gente conseguir dar uma resumida no negócio todo. Alguns livros, gente, para você, se você gosta de ler. Esse livro, todo do mesmo autor, do Joel Richardson. Um deles é bem interessante, a besta do Oriente Médio, que a gente vai falar sobre a besta hoje, né, no capítulo 13. Não. Eu acho que talvez tenha, tem que procurar. Acho que esse aqui, ó, o Anticristo Islâmico, eu acho que ele tem em português, eu acho, né? Mas ele traz uma nova abordagem diferente do que a gente está acostumado, alguns pontos muito interessantes, é legal os pontos dele. Esse aqui é um comentário em Apocalipse, do Buster Fanning, que ele é professor do Dallas Theological Seminary, muito bom também. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de ler, mas bom também. Algumas referências. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Nós continuamos hoje, no nosso último encontro, nós falamos sobre Daniel. Sim. Vocês lembram disso? Sim. Então, na última terça-feira passada nós não tivemos. Nós não perdemos, vocês não perderam. Então, na última terça-feira não tivemos reunião. Tivemos reunião, não tivemos oração, não tivemos o tempo de estudo. Não, porque ele falou que você não vem, se você não vem, não tem estudo. Então, essa Mara não vem, não vai ter estudo. Então, hoje a gente volta depois de Daniel. E na hora que eu começar a ler aqui, tem que vir na cabeça de vocês o livro de Daniel, né? Para vocês que estavam aqui, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1. Vi uma besta que saiu do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso, e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Versículo 7. Vou repetir isso aqui. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como de cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado.
e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Capítulo tranquilo. A gente consegue explicar tudo isso aqui de uma maneira muito fácil, tranquilo. Brincadeira. A partir do momento que a gente começa a entender os símbolos, contudo, fica muito mais simples. Algumas coisas que estão aqui, nós não vamos explicar, porque nós só vamos entender quando nós virmos essas coisas. Então, pode ser que alguns de nós, talvez nenhum de nós veja, né? A gente não sabe o tempo que vai acontecer isso. Então, nós temos os sinais, mas como que vai acontecer? Mas é interessante, né? Como que aqui ele repete de novo o que ele já falou, que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E quem que vai adorar a besta? Todos, exceto quem? Só os escolhidos que não vão. Aqueles que pertencem ao livro do cordeiro, quem tem o nome no livro do cordeiro, e está escrito lá desde quando? Então não foi você que escolheu. Entendi. Então, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Não, provavelmente daqui uns dias a gente vai entrar nisso lá na reunião dos novos membros. Enfim. Então, o meu intuito aqui hoje, com os poucos minutos que eu tenho, é basicamente, pelo menos, fazer uma base para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, nós temos duas bestas nesse capítulo 13. Ele vem depois do capítulo 12. Quem tem no capítulo 12? O dragão. Então, se você se lembra, o dragão, ele aparece no capítulo 12, a mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas, etc, etc, etc. Aí nasce o filho, aí tem todo aquele embate com o dragão, e aí depois disso, o que acontece? A mulher vai para o deserto, o dragão não consegue o que ele queria, então ele envia, né, a água atrás da mulher, a terra ajuda a mulher, aquele negócio muito doido acontecendo, a gente explicou já tudo isso, certo? Aí, no capítulo 12, acaba com o dragão, ele para na beirada, no mar, na praia do mar, e ele então, basicamente, ele chama para sair. Quem que ele chama para sair? Duas bestas. A primeira besta que nós temos aí, que vai do versículo 1 ao versículo 10, ela sai do mar, a besta que saiu do mar. Quem é essa besta? O anticristo. O anticristo. Daqui a pouco a gente vai falar por que o anticristo. Mas aí depois do versículo 11 ao 18, nós temos uma segunda besta que sai da terra, que tem 2 chifres como de cordeiro, mas ele fala como dragão. Então ele é um falso cordeiro. Então ele traz uma falsa religião vestida de cordeiro, mas que é um dragão. Esse é quem? E ele vai dar glória para quem? Para outra besta, para a primeira besta. Quem que é a primeira besta? O anticristo. Então esse falso profeta, ele vai apontar para o anticristo, trazendo glória para o anticristo. Então essas duas bestas são 2 homens. O primeiro representa um reino e o segundo é um líder religioso desse reino, que quer dar glória para o primeiro. Lembra que lá em Daniel,
a gente falou sobre os reinos, e cada reino representava o quê? Cada animal, fala sobre os animais, e cada animal representava o quê? Um reino. Mas Rodrigo, então isso aqui, tem estátua capítulo 2, tem os animais no capítulo 7, e os animais para o resto do capítulo, a estátua no capítulo 2. Então, a estátua, o ouro, a prata, o bronze da estátua, eles representam o quê? Os reinos. Os animais representam o quê? Os reinos. Contudo, quem que é o representante do reino? O rei. Então, por isso que ele vai falar, ó Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Tu és essa primeira parte. Então, ele é o representante do Império Babilônico. Quem que é o Império Babilônico? O rei Nabucodonosor. Aí depois ele vai falar dos medos, dos persas, e não vai destacar nenhum em especial, mas Daniel vai falar de um outro rei grego, que vai sair, e ele tem muito poder, etc, ele vai sair para conquistar, Alexandre o Grande. Então, aqui a besta, ela representa um império que vai reinar sobre a terra, mas quem é o cabeça desse império? O anticristo. Ele é o representante de todo esse império. E aí nós temos a segunda besta, que é o falso profeta, que vai fazer a propaganda religiosa desse império, que ele vai querer nada mais, nada menos, o anticristo, que adoração. Ele vai exigir a adoração, que é o que diz o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o que disse Jesus no capítulo 24 de Mateus, e é o que disse também o Daniel no seu capítulo 7, quando ele fala do pequeno chifre, certo? Então, esse último será o reino do anticristo. Aí nós temos o versículo 1 aí, a besta que saiu do mar. E se a gente comparar com Daniel capítulo 7, nós temos os mesmos símbolos, porque Daniel capítulo 7, o que acontece, está acontecendo em Daniel capítulo 7? Daniel vê 4 monstros saindo do mar. Quais são os 4 monstros? Por ordem de saída, quem é o primeiro? Primeiro monstro de Daniel capítulo 7. O primeiro animal que sai do mar quando Daniel vê. O leão. O leão é o primeiro animal que sai. Então eu vi um leão com as asas, né, de águia. Aí as asas são arrancadas, dado um coração de homem, etc, etc. O primeiro é o Império Babilônico. Aí depois sai, do que é o segundo animal que sai? O urso, com 3 costelas na boca. Aí é dado a autoridade para ele, vai e come destrói e come muita carne. Depois sai um terceiro. Qual que é o terceiro animal? Leopardo. O leopardo com 4 cabeças e 4 asas, né? Que nós vimos que o leopardo é o animal mais rápido da terra, mas com 4 asas mais rápido ainda, e 4 cabeças representam os 4 animais, as 4 cabeças representam os 4 generais de Alexandre o Grande, que ficaram depois dele, certo? Então, aqui, olha que interessante, vi uma besta que saiu do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de... O que está acontecendo aqui, gente? Ele não misturou. À primeira vista parece que ele misturou, mas ele não misturou. Presta atenção na ordem. Presta atenção na ordem. Presta atenção na ordem. Olha qual que é a ordem. E semelhante a um leopardo. Depois ele tem pés como de urso. E por último ele tem boca de... O que aconteceu com a ordem? Por quê? Daniel está vendo do passado para o futuro, ele está vendo uma ordem que vai acontecer. Babilônia, Medo-Persa, Grego-Macedônico. O que João está vendo? Qual é o tempo de João em comparação a Daniel? Já aconteceu tudo aquilo. Então João está vendo do futuro para o leopardo, Medo-Persa, que foi o mais próximo dos romanos antes
os gregos, desculpa, vem antes dos romanos. Depois nós temos o Medo-Persa, que é o segundo que são conquistados pelos gregos. Depois, em primeiro, lá tem os babilônicos. Então, a ordem está invertida, por quê? Porque João está vendo do futuro para o passado, enquanto Daniel está profetizando, falando do passado para o futuro. Beleza? Mas aí esse animal, ele engloba todos os outros, todos os outros reinos, tá bom? Ele tem características de todos, porque ele engloba a todos eles. A gente vai ver isso mais para frente. Aí ele vai falar que ele tem coroas e chifres. O que é coroa e chifre? Coroa mais chifre. Eles têm coroas e têm chifres. O que significa chifre na Bíblia? A gente já falou sobre isso. Poder, autoridade, né? E o que significa coroa? Poder também, autoridade, reino. É isso. Então, eles têm poder e têm autoridade, têm reino. Eles não têm apenas poder, eles têm tudo isso, né? E aí ele também tem outra coisa neles, nomes de blasfêmia. Todo governo fora de Deus se opõe a Deus. Todos esses governos. Não existe governo que não existe governo cristão. São todos contra Deus. Todos eles se opõem a Deus. Todos eles. Então, o nome de blasfêmias é que todos eles se levantam contra Deus e perseguem o povo de Deus. Todos eles perseguiram o povo de Deus. Aí nós temos então, eu pulei, já falei sobre isso aqui, essa inversão da ordem no versículo 2. E aí, se você perceber bem, gente, o que está acontecendo aqui, e é a base, pelo menos um pouquinho de hoje, que é a questão do quê? Da falsa trindade. Tudo que Deus faz, Satanás quer imitar. E aí a gente vai ver isso muito claro a partir do capítulo 13 de Apocalipse, né? Capítulo 13, capítulo 14, a gente já vê coisas que a gente já viu para trás, Satanás querendo imitar. Então aqui, o que é essa falsa trindade? A falsa trindade, como que funciona isso aqui? No capítulo 12 nós temos quem nós temos no capítulo 12? O dragão vermelho. E aí depois no capítulo 13 nós temos as duas bestas. Um é o anticristo e o outro é o falso profeta, certo? Então nós temos uma trindade satânica aqui, que é a trindade de Satanás, porque ele quer ser igual a Deus. Então ele vai imitar. Mas como que funciona isso, Rodrigo? Mais ou menos assim. Assim como Jesus é a exata representação do Pai, que diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, né? Jesus é a exata representação. Quem vê o Pai vê, quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque Jesus é a exata representação do Pai, certo? Certo. O anticristo é a de Satanás. Porque se você lembrar do capítulo 12, se voltar para o capítulo 12, versículo 3, lá, rápido, só para a gente poder fazer essa comparação rapidinho. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. E aí, você volta para o versículo 2 aqui, para o versículo 1, viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com coroas, etc, etc, etc. Não é exatamente a mesma figura? Então, é aquele negócio, tal pai, tal filho. Aqui, o filho o anticristo é a exata representação de Satanás. Ele é a própria encarnação de Satanás, se eu posso colocar dessa maneira. Então ele quer, assim como Jesus Cristo é a exata representação de Deus, Satanás quer imitar até isso. Então eu vou colocar um que é a exata expressão do meu ser maligno, né? Aí, assim como Deus deu ao Filho todo o poder, lembra de Jesus, quando ele, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, lembra disso? Então, ide, fazei discípulos, etc. E aí ele sobe, essas são as últimas palavras de Jesus na grande comissão. Então, assim como Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, Satanás deu ao seu Filho o seu trono, poder e autoridade. É uma paródia, é uma brincadeira, é uma imitação do quê? Da autoridade que Jesus Cristo, como Filho de Deus, tem. Satanás está dando para o seu Filho a sua autoridade, o seu trono e o seu poder.
Porque é exatamente isso aqui que ele está falando, olha, a besta que vi era semelhante a um leopardo, etc, etc. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão deu. Como é muitas vezes falado que Deus deu. E aliás, gente, mas isso aqui é só uma imitação. Porque o dragão só pode dar para o anticristo, para a sua cria, o poder e a autoridade que ele tem, porque Deus permitiu que ele desse. Porque Satanás não tem poder, ele não tem autoridade e ele não tem trono. Só Deus tem. E ele só tem o que ele tem porque Deus deu. E aí a gente vê, né, que é Deus quem dá autoridade, porque lá do versículo, capítulo 6, versículo 2, 4, 8, 11, capítulo 7, 2, capítulo 8, 4, 3, capítulo 9, 1, e todos esses outros que eu coloquei como referência aqui, Deus dá autoridade, e foi dada a autoridade, é Deus, a Deus pertence toda a autoridade. O famoso cachorro na corrente. Exatamente, ele é o famoso cachorro na corrente. Então, ele deu autoridade ao anticristo, ele não dá nada, ele deu porque Deus permitiu fazer, porque Deus entregou os seus santos nas mãos dele. Para que Deus entregou os santos nas mãos dele? Essa é a pergunta que fica, né? Para purificar a sua igreja. Porque nós fomos chamados para seguir o Cordeiro, como ele e andar como ele andou, e seguir ele por onde ele for, como nós pregamos 2 domingos atrás, a seguir o Cordeiro no caminho da cruz. Nós fomos chamados para isso. Mas, Rodrigo, eu não vou conseguir resistir até... Não, você vai, sabe por que você vai? Porque o seu livro está escrito, o seu nome está escrito no livro da vida, e você não é você mesmo que vai resistir, é o Espírito Santo, que vai te sustentar até o final, mesmo em face da morte. Nós vamos se manter firme. É porque é Ele que nos segura na mão, não é nós, não somos nós. E glória a Deus por essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina da eleição, que Ele segura a nossa mão, e é Ele a nossa garantia que nós não vamos desviar. Porque, gente, imagina passar por tudo isso aqui, se não é a graça de Deus na sua vida, quem passa? Ninguém. Vocês estão esperando o arrebatamento? Exatamente. Então, quando eu falei que não tinha tratamento. Isso aí dá muita conversa. Mas aí no versículo 3 do capítulo 13 aí, qual outra imitação? Além de toda essa imitação de trindade, etc., tem mais imitação, porque não acabou aqui. Tem mais imitação. Porque a gente vai ver aí no versículo 3 o seguinte: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Gente, do que isso aqui está falando? Da morte de Jesus. Da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Até isso ele vai imitar. Aliás, gente, e isso aqui em inglês não está muito fácil de você fazer essa assimilação, mas em grego ele usa até as mesmas palavras. Em grego ele usa até as mesmas. A única coisa que ele não usa, por exemplo, ele está escrito aí em grego, como uma ferida mortal. Ele não usa a palavra thanatos, que é morte, ele não usa. Ele usa, quando ele lembra do capítulo 5, versículo 6, quando apresenta Jesus e mostra ele que recebeu aquele que parecia estar o quê? Degolado, ou que foi morto, né? Digno é o cordeiro que foi morto. As palavras do capítulo 5, falando de Jesus, são o quê? As mesmas palavras que ele usa aqui. Ele quer mostrar isso claramente para a gente, que o dragão, a besta, quer fazer o quê? Uma imitação até da ressurreição de Jesus Cristo. Até da ressurreição. Então, ele morreu e ressuscitou, é uma falsa ressurreição de Jesus Cristo. E aí, isso aqui também vem lá da gente, do capítulo, isso é uma brincadeira também, ou uma afronta a Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que é Gênesis 3, 15? O proto-evangelho. O que está no proto-evangelho? Que o filho da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Mesmo que ele pise, a lógica aqui é, mesmo que ele pise, a cabeça da serpente vai ser curada. Essa é a lógica, essa é uma resposta de Satanás aqui. Mas ele vai cair de novo. Aí o ferimento foi curado e recebeu o fôlego de vida.
que é a própria ressurreição. E existe essa comparação aí. Aí, vai usar essa palavra grega, exessen, que é ele vive, e ele vive. Aí no versículo 14, né? Se você voltar aí, você vai ver isso. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem da besta, e fora dada a imagem da besta, em honra à besta, que fora ferida pela espada, contudo, revivera. Essa palavra que revivera, é essa palavrinha aí, exessen, que é a mesma palavra, quando lá no capítulo 2, versículo 8, fala de Jesus como aquele que vive. Gente, é a mesma palavra em grego. Porque muda um pouco em português aqui, a gente fica meio... Mas é a mesma palavra em grego. Assim como, ele está querendo falar assim, assim como Jesus vive, ele quer falar que ele vive. Tudo ele está querendo ser contra. E aliás, a gente vai ver mais para frente, na semana que vem, quando ele fala, né, quem é como o dragão? Quem pode guerrear contra ele? Mas da onde que vem essas palavras? Vem dos Salmos. Porque quando fala de Deus, quem é como o Senhor? Ele está usurpando essas palavras para ele. Ele está querendo se fazer igual a Deus. Então o falso profeta, ele dá uma aqui, qual que é a função do falso profeta? Ele dá uma aqui de quê? De Espírito Santo. Por quê? Porque assim, lembra que Jesus falou que o Espírito Santo daria glória e daria o testemunho a Jesus? Quando o Espírito da verdade vier, ele vai liderar vocês, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai testemunhar de mim. Assim como o Espírito Santo testemunha de Jesus Cristo, o falso profeta vai fazer o quê? Testemunhar a favor de quem? A favor do anticristo. Porque acabou aqui, o capítulo, acabou o versículo 10, a partir do versículo 11 fala do falso profeta, ele está querendo sempre apontar para quem? Olha para ele, ele fez com que adorassem a besta, apontou para a besta, ele deu o fôlego de vida para a imagem da besta, ele está querendo fazer o quê? Fazer o trabalho do Espírito Santo. Então é por isso que nós temos essa imitação da Trindade, uma falsa Trindade, uma paródia da Trindade. E Deus, no meio de tudo isso, continua soberano no seu trono e no controle de tudo isso. E, aliás, foi Ele quem deixou eles terem essa autoridade, porque se Deus não dá autoridade, eles não podem fazer nada. Amém? Então, basicamente, essa é a fundação desse capítulo 13. Semana que vem a gente continua. Deus abençoe vocês.